Começa agora o Aventurando, X marks the spot. seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Trust me. Apresentação: Rafael Amon. Saudações, pessoa que ouviu um programa de RPG, achou aquela história sensacional e tá pensando em reunir seus amigos para fazer isso. Para te tirar essa intenção ou trazer a realidade, eu trouxe aqui ninguém menos que Marcelo Guaxinim do Realidade Paralelas do Guaxinim. E aí, Guaxa, beleza? Beleza, querido. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Ah, cara, o prazer é meu. A gente falou um pouquinho no começo, né, no off, nos bastidores, de como eu comecei o PNP. Pra galera que conhece aqui o canal a gente há muito tempo, a minha mídia preferida é podcast. Eu ouço muito podcast e comecei nessa jornada, obviamente, ouvindo os primeiros Nerdcasts de RPG quando eles lançaram, e meu grupo ficou meio que maluco. Aquele formato explodiu a cabeça da galera, e aí surgiu a vontade de vamos fazer o nosso podcast de RPG da nossa galera, e vamos criar um canal e criar um site e tal. Quando a gente foi ver o trabalho que dava para fazer um episódio de RPG sonorizado, com trilha sonora, efeito, e aí a gente viu que em um episódio demorou mais de 90 horas uma edição. Eu acho que depois, lá pro 10º, a galera falou, não tem como, esquece, esse formato não dá pra mim, é muito trabalho. E inclusive a gente fez um workshop do Léo Lopes, que era o editor deles na época, ele fez aqui no Rio. E a gente foi lá ainda, começando Perdidos no Play, falou, Léo, e aí, qual é a temática do podcast de vocês? Ah, a gente quer fazer podcast RPG igual o Nerdcast. Aí ele virou pra gente e falou, vocês estão fudidos. Só aquele episódio, acho que ele editou do T-Zombie, ele tinha levado mais de 100 horas. A gente ficou com aquela cara assim, meu Deus, onde a gente se enfiou. E aí, Guaxa, eu começo te perguntando, qual é a origem do Realidades Paralelas e como é que você lidou com esse começo do programa? Eu já fazia podcast há bastante tempo, né? Eu participava de um podcast de videogame, fui participar do SciCast, fiz parte ali... muita gente acha que eu tô desde o começo, porque hoje eu sou a pessoa que mais gravou o SciCast, que é um podcast de divulgação científica, mas eu entrei lá tava saindo o episódio 20, o primeiro episódio que tem a minha participação é o 25, sobre historiografia, e já tinha toda a experiência ali com o podcast, aprendi a editar com o Silmar, que é o fundador do SciCast, que depois ele fundou o Portal Deviante, que hoje abriga o meu projeto, ou os meus projetos, né? Tem, além de RPG, ainda faço parte do SciCast, tem o Missangas com a Jujuba, que é um podcast de humor. Então eu já tinha um conhecimento sobre podcast, tanto a parte teórica quanto a parte prática e tal. E o Portal Deviante, ele estava crescendo, trazendo outros podcasts. Hoje, tu acessa lá, tem podcast de vários temas, né? E, assim, a gente sempre precisava de mais ideias e dava preferência para ideias da casa. Foi assim que surgiu o Missangas, né? Um podcast de entrevista meu e da Jujuba. E daí, eu moro no interior de Santa Catarina, que eu tinha um grupo de RPG em Florianópolis, que é onde eu vivi até os 24 anos, né? Então, depois eu passei no concurso e vim para o interior. Então lá eu jogava D&D, jogava RPG quando eu vim pro interior. Não tinha quase ninguém para jogar, eu tive que ensinar algumas pessoas, mas não tinha aquela paixão, sabe, que eu tinha. E daí jogava com a minha esposa também, que não é a praia dela, definitivamente. Então o negócio meio que morreu. E por estar no interior eu tinha uma internet, sabe, ridícula de... me cobravam 2 megas, quando entregavam 1 era muito. Sei bem. E daí, quando finalmente chegou a fibra aqui na região, eu pensei, eu posso voltar a jogar RPG, porque eu acompanhava o pessoal que fazia pelo Roll20 em live, já conheci, obviamente, o Nerdcast, o Vozes da Terceira Terra, né? Pô, verdade, cara, o Voz da Terceira Terra ele tinha muito programa de RPG. Bobear lá, o pessoal acho que fez antes até. Eu lembro assim, que me marcou, óbvio, é porque o Nerdcast é um a cada ano, né? Eles faziam vários, assim, que me marca mais tempos remotos, foi o Vozes. E daí, vou juntar meus amigos e vou jogar. E daí tem aquela cabeça de produtor de conteúdo. Se eu vou sentar na frente do computador com os meus amigos pela internet, por que não gravar? Por que não?
Aí, a princípio, eu pensei em fazer live, coisa, mas no fim fui desistindo e no fim virou só mais um podcast, né? Eu sentei, narrei a outra influência. Aí fui atrás de quem fazia podcast de RPG, conheci o pessoal do RPG Next, lá, né? O Rafael Verdade. 47. E o Rafael 47, ele faz um podcast que era de campanha. E a minha insegurança me fez pensar o seguinte: beleza, eu não quero fazer isso. Porque se eu fizer uma campanha e, sei lá, o episódio 3 for uma bosta, ninguém volta pra ver o 4, sabe? Eu não Faz sou o 47. Uhum. Eu quero one-shots e poder jogar. Nessa época, o SciCast estava com em torno de 100 pessoas na equipe, por ser um podcast de divulgação científica. Tinha o pessoal que faz pauta, né? Uhum. E o pessoal que tá na faculdade é tudo um bando de nerd. Então, eu queria jogar com essas pessoas, eu queria voltar a me narrar, eu queria jogar com essas pessoas, fazer um rodízio de sempre estar jogando com pessoas diferentes. Então, eu disse, vou gravar e vai ser um one-shot, vai ser uma aventura com início, meio e fim. Gravei o primeiro, levei 1 mês e 1 semana para editar ele. Nossa senhora. Antes de lançar, eu mostrei para algumas pessoas que me deram algumas ideias e tal. Eu mesmo editei, né? Assim, o trabalho todo foi meu naquele episódio. Antes de lançar o primeiro, eu já gravei o segundo. Enquanto o pessoal dava pitaco no primeiro, eu já estava lá editando o segundo. E por sair no Portal Deviante, onde eu já tinha um público, onde o pessoal já me conhecia, ele fez muito sucesso, sabe? Assim, ele já no primeiro episódio já tinha bastante gente querendo ser padrinho, querendo que abrisse um padrinho, alguma coisa para estar ajudando o episódio, né? Então, assim, porra, a recepção foi incrível. E veio a cobrança, né? Tipo, porra, que legal, quando é que vem outro? E vinha um por mês, às vezes levava 1 mês e um pouquinho. A partir do episódio 8, se eu não me engano, eu não editei. Eu já tinha dinheiro para pagar alguém. Assim, na época era um preço simbólico, né? O cara fazia mais pela amizade. Mas já comecei a delegar para outras pessoas estarem editando. Editei ainda um ou outro pontual, assim, sei lá, pelos primeiros 20 episódios. Mas, graças a Deus, assim, há anos eu não edito mais, graças aos padrinhos. Hoje pagando um preço justo, podia ser melhor, mas já justo para o editor, né? Que está entregando os episódios. Hoje a maior parte do que a gente gasta, do que a gente recebe dos padrinhos, é para pagar a edição, que não é barata, não é uma edição fácil, não é como dito, não é um papo de bar, né? E porra, assim, hoje no Portal Deviante, o carro-chefe continua sendo o SciCast, né? É o podcast mais baixado da casa. E o RPG Watch é o segundo. Nossa. Então, assim, eu fico muito feliz com o alcance que ele teve. Ele obviamente roubou muitos ouvintes do SciCast, mas hoje ele traz ouvintes também para conhecer o SciCast, para conhecer outros podcasts da casa, né? E assim, é o meu xodó. Assim, dos podcasts que eu gravo, esse é o único que eu comando sozinho, né? O SciCast, hoje eu faço parte de uma das pessoas, dos 4 que tomam as decisões, né? O Missanga sou eu e a Jujuba, e o RPG Watch sou eu e a comunidade, assim, o pessoal que apoiou o projeto e que tá jogando comigo e que tá pagando o editor, literalmente, né? Então, às vezes eu tenho uma ideia de aventura, eu solto lá pro grupo de apoiadores, eles me ajudam. E, porra, assim... É uma coisa que eu gosto demais, assim, de sentar, de narrar, de juntar meus amigos. E graças a eu não preciso da parte da edição, ficou só a parte divertida. Até porque é o projeto que leva seu nome, né? Então tem aquele carinho, né, de filho. E bacana você ter comentado o começo de vocês já ter um start de público vindo do SciCast, porque especialmente para mídia em áudio, o podcast ele não é uma mídia fácil de você ser descoberto. Se alguém não te conhece, diferente de um canal no YouTube que o cara tem uma busca lá e ele te acha. Agora, hoje em dia tem a facilidade do Spotify, de você procurar lá e achar, mas na época que a gente começou, que você tinha que pegar um feed do RSS para passar um link para alguém colocar no agregador, para o cara baixar o teu episódio. Então, a pessoa ela tem que ativamente ir atrás do teu programa. É mais difícil você ter esse primeiro contato com programas novos e esse começo com um start bacana de já ter a galera querendo mais e vir apoiar, ajudar o processo do programa e já conseguir colocar um editor
com certeza deu essa ajuda para acelerar o processo de você até chegar agora nos episódios que é mais do que semanal, né? Tem o semanal das one-shots, mas agora tem o Guaxaverso, e aí aumentou bastante a produção. Então, como é que hoje, para você, o RP Guaxa já está satisfeito com a quantidade e o volume que vocês estão produzindo? Você agora pensa em manter o que está ou quer mexer alguma coisa? Como é que está a visão atual do RP Guaxa? Então, assim, antes até comentando ali o ponto anterior que tu falou, é engraçado que tirando, assim, sei lá, o Pedrock, o Azeco, o pessoal mais antigo no RPG, e óbvio, a proporção, eu sou muito pequeno comparado com os exemplos que eu vou dar, mas muita gente se espelha. Nossa, como é que o Selbit conseguiu ter um RPG tão famoso? Porque ele já era famoso antes. Como é que o Jovem Nerd ficou tão... Ele já era famoso antes. Tipo, ninguém explodiu do nada com RPG, sei lá, tirando o próprio Critical Role lá atrás, né? Uhum. Não é assim, nossa, eu vou fazer igual e eu vou explodir. A meritocracia do Guaxa montou um podcast de RPG que é nicho. Porra, não, cara. O pessoal que me ouviu a primeira, muitos mandavam mensagem do tipo, nossa, nunca joguei RPG, não sabia o que era RPG, sabe? Então, eu não criei um público do nada, do éter. Eu já tinha um público e ele me seguiu. Outras pessoas foram, sei lá, não gosta de podcast de ciência, ou na pandemia muita gente não queria ouvir coisa séria, queria rir e acabou indo pro podcast, mas, assim, não tem uma fórmula mágica de, porra, eu tive uma ideia incrível e vou explodir. Já dizia o Daniel Furlan, né? Não importa se você se esforçar, se você der o seu melhor, não garante que vai dar certo. Isso é complicado, sabe? Eu uso o exemplo até do SciCast. O SciCast já foi o maior podcast de divulgação científica no Brasil. Hoje em dia, ele não está perto do top 1. Por quê? Porque a gente não deu aquele salto de essa é a nossa profissão. Não, eu sou funcionário público durante o dia, e à noite eu tiro a camisa e gravo podcast, que eu tô vestido porque a gente tá com câmera, né? Mas à noite eu gravo podcast. Toda a equipe do SciCast, ninguém ali é um podcaster profissional. No máximo um side hustle, né? É o plano B, assim, é o hobby meio sério, meio trabalho. Sim, que ajuda, que paga uma conta de internet, que ajuda em alguma coisa. Mas assim, o SciCast, o RP Guaxa, no caso, eu queria que ele crescesse, queria muito. Eu não tenho tempo para estar investindo nisso, né? Os padrinhos, por exemplo, quem cuida do Instagram, são padrinhos que se ofereceram, e faz a moderação dos grupos lá do Telegram, são os padrinhos que fazem. Hoje tinha uma treta lá, eu nem sei o que houve, eu mandei um joinha e disse, o que vocês fizerem, eu tô com vocês. E assim, eu tenho um pessoal eu atraio umas pessoas muito bacanas que me ajudam em vários pontos. Mas eu sinto que, porra, se eu me dedicasse, se eu largasse o emprego e fizesse, mais episódios, tal, mesmo assim, como eu disse antes, pode ser que não vá a lugar nenhum, mas o crescimento viria disso. Porque muitas vezes, tem um episódio que, porra, esse episódio tá incrível, ele tá redondo, ele é perfeito, os padrinhos estão dizendo que esse é o melhor podcast que tu já fez, e ele dá o mesmo número de downloads que o episódio anterior. Então, às vezes, dá um negócio assim, porra, é um número bacana, grande, porra, é legal, mas, porra, o meu pior podcast daquele mês e o melhor podcast muda, 2% no número de download de um pro outro. Então, às vezes dá uma frustrada naquilo ali, né? Mas eu sinto assim, o RP Guaxa chegou num lugar maravilhoso. Teve um dos episódios que teve aqui recente, foi com o pessoal do D20 Awards, né? A gente ia falar dele, que você é o Steven Spielberg do D20 Awards, né? Você é o cara que vai lá pra papar os títulos. E assim, aquilo me provou, porra, minha comunidade é grande. É óbvio. Eu tava concorrendo com o pessoal que faz live. E a live é um RPG que a pessoa tem que sentar, parar e assistir. Que só tá passando naquele... É tipo novela, tem que sentar e assistir aquela hora. Tu pode ver depois, mas, porra, o chat não vai estar ativo. Ele perde... Eu acho que a grande graça de tu ver na Twitch ou no YouTube é ver o ao vivo. Eu concordo. Então, é a interação, velho. O que conta de live é isso. No top 10 do podcast meu mais baixado no ano passado, tá o primeiro episódio. Caramba. Tipo, de 6 anos atrás, o podcast uma tem essa galera cauda longa, ouviu. Porque muita gente, por causa do D20 Awards, por causa de outros
Porque a pessoa sempre vai no primeiro, né? E tem o lance de maratonar também, né? O podcast tem muito isso. Tem ouvinte que às vezes, porra, vou reouvir tudo. E daí, porra. Mas assim, então, eu tenho a vantagem de a pessoa pode estar lavando louça, dirigindo um carro, a pessoa pode estar no futuro, ela vai ouvir o podcast. Tem não foi um RP Guacha, mas foi um Missangas, que o ouvinte mandou uma mensagem que ele pegou uma promoção de motel, de 12 horas no motel. E, pô, o que eu vou fazer com esse tempo todo? Ele, entre uma partida e outra, ele ouviu um podcast, um Missangas com a mulher. Porra, assim, o cara tá lá na cama redonda, espelho no teto, me ouvindo, que absurdo. Porra, cara, eu lembro da minha época de moleque, quando foi a primeira vez, minha casa não tinha TV a cabo. Eu falei, pô, no intervalo eu vou assistir Friends, porque eu não tenho Warner na minha casa. É isso. E agora, esse lance do conteúdo do RP Guacha, do formato que você tem hoje em dia, né? Assim, você falou que desde o começo ele já nasce com a cara de one shot, dele ser editado como audiodrama, com trilha sonora, com efeito sonoro. Ele já tem esse formato. Mas você pensou ele de início, vai ser... eu quero só transmitir para o público a sensação de estar ali na mesa junto com os meus amigos rolando a partida, ou você já pensou nele como um produto de entretenimento, como um show, que hoje em dia, a edição, acho que até muito na decupagem, eu não sei como é que é o seu processo de decupagem, mas você tirar aquela gordura que na mesa de jogo é normal e que não atrapalha ninguém, mas que num programa que você tá ouvindo, que você tá ali, que é entretido na história, ele não aceita uma barriga, né, de alguém que ficou muito tempo pensando no que ia fazer, no que ia agir. A gente vai cortando muita coisa na hora de decupar e depois vai botar os efeitos, trilha sonora e tudo mais, e vira um programa, um show, né? E aí eu vejo vendo de fora, né, aproveito para te perguntar, me parece que viu isso muito bem e trouxe muito para o seu formato, porque o próprio sistema que você joga, né, que você criou, o Guaxinins e Gambiarras, né, vindo do Laser e Sentimentos, ele é um sistema perfeito para esse tipo de show, porque ele é simples, quem tá ouvindo entende as resoluções, as mecânicas do jogo, como elas acontecem, como as coisas se resolvem, e ele não trava o show, ele não trava o fluxo, o ritmo. E aí foi dessa forma, ele já nasce pensado como um show, foi ao longo do tempo, como é que funciona esse formato que o RP Guacha tem hoje e que a galera curte muito? O RP Guacha, desde o primeiro, assim, quando eu gravei, mestrei, né, narrei a aventura, eu fui ouvir antes na edição ali, e eu sou péssimo em fazer voz de NPC. Nossa. Fazer a vozinha, assim, até faço alguma coisa, mas eu esqueço, eu me perco. E daí você, vou trocar essa voz na época, padrinhos de outros podcasts que eu fazia parte. Pedi, quem pode gravar aqui a fala tal, ou não sei o quê. Aí o pessoal gravou, eu já fiz, pra ficar tipo um audiodrama. Botei barulho de sala de porta batendo, assim. No início não tinha tantos sons, né? Até pela minha limitação como editor. Mas a ideia era ser um audiodrama. A ideia de quanto é cortado é muito pouco. Assim, por mais que... Óbvio, se o pessoal ficar em silêncio um tempo, a gente vai tirar aquele silêncio. Se alguém teve uma ideia muito absurda e o grupo só riu da cara dela e foi para outro lugar, isso até é cortado. E no Guaxaverso, que é um podcast de leitura de comentários, no final, tudo que foi cortado, né, os erros de gravação, a gente põe lá no final. Uma das poucas... a pessoa fala, nossa, quem é o melhor narrador, isso e aquilo, vai do gosto de cada um, mas uma habilidade que eu tenho, eu consigo narrar um one shot de 1 hora, de 2 horas, tranquilamente. Então, assim, os episódios têm 1 hora, 2 horinhas, e não é muito mais do que isso que eu tô narrando, sabe? São histórias, mas eu tenho eu sei pra onde eu quero. Eu escrevo muito no começo da aventura, o resto da aventura ela tá quase em branco, e eu tenho muito de vou no feeling dos jogadores, a gente vai seguindo, né? E daí, assim, o que a gente vai tirando não é... Eu sei, por exemplo, o Jovem Nerd mesmo já falou, se precisar regravar, regrava. Se precisar mudar alguma coisa, muda-se. Eu acho não, assim, o que aconteceu na mesa sai. Tem episódio que tem um final anticlimático, porque, sei lá, o jogador rolou um crítico e passou.
tipo, um desafio que era para ser um desafio incrível, o cara tirou 2, 3 críticos seguidos e ele simplesmente engoliu o final da aventura e a gente segue, sabe? Isso valeu, vamos editar e soltar isso. A gente teve regravação de fala quando deu problema uma vez no microfone do jogador, mas ele regravou exatamente o que ele tinha falado para ficar igual. Assim, a gente mandou, ó, vai regravar e a ideia, não, assim, não há mudança na história. No final, porra, se a gente tivesse feito isso, o final ia ser bem melhor. Concordo, mas não foi o que aconteceu e a gente não vai fazer isso, sabe? Pô, então não tem... Esse tipo de frase que você está colocando aqui pra gente, né? Eu acho que é muito importante porque tem muita gente que assiste tanto live mesmo na Twitch ou as sessões gravadas no YouTube, como você falou, Nerdcast, Critical Role. O Critical Role, que a gente mais ouve a galera comentando, que é scriptado, quase não tem jogo, é 100% roteiro, é 90% roteiro. E se você for pegar os primeiros episódios, dá pra ver que era o que a galera jogava, tinha alguma coisa ali mais direcionada, porque é um show, né? A galera que tava na mesa, eu acho que tem muito isso de diferença quando quem tá participando sabe que ali vai ser levado a um público, é um produto de entretenimento. Então, o próprio jogador, e às vezes não só o mestre, você falou que você toma muito cuidado com essa questão do ritmo, de conseguir mestrar os one-shots de 1h30, 2 horas, mas quem vem pra jogar, pra participar de uma mesa dessa, também tá ligado nisso, que alguém vai assistir, que tem que ser interessante para quem tá assistindo, para também ficar aquela bate-bola entre os personagens, que seja legal para a história, né, que vai levar a narrativa adiante, e não ficar parando, olhando para minha ficha, não sei o que eu vou fazer. Eu vou no banheiro e volto daqui a pouco, continuo narrando aí. Que não é o ritmo que a gente vê numa produção de conteúdo, mas que numa mesa normal, numa cozinha, numa tarde de domingo, acontece, né? O cara tá ali, vou ter que ir no banheiro, vou ali, o ritmo cai, alguém consulta a ficha, não sabe a regra, abre o livro para consultar uma regra, e para quem tá já no formato de show, isso é um pouco diferente. Eu costumo falar isso para as pessoas, eu falo, olha, todas as mesas que a gente fez no PNP, o jogo era o jogo. Assim, não fazia cambalacho com regra, não rolava o atrás do escudo para favorecer a história ou personagem XYZ. Não, o que saiu, e como você falou, se for anticlimático, o que vai pro ar é isso. Mas tem algumas preocupações de ritmo, se a pessoa tem uma internet bacana, se tem um microfone bacana, porque você fazendo podcast, o vídeo você até vê a pessoa que tá com um vídeo péssimo, mas se o áudio tiver ruim, não dá pra ficar. E num programa que é basicamente áudio, feito em áudio, não dá pra você virar pro cara e falar, vamos gravar e o cara vai usar o áudio da webcam do notebook, né? Então acho que tem algumas diferenças disso para quem tá só pensando em jogar com os amigos na mesa e quem tá pensando em passar a produzir um podcast de RPG em formato de audiodrama. Assim, já é extremamente diferente. Quem passou pela pandemia sabe como é. Tu jogar na mesa da tua cozinha olhando no olho e sentar e jogar, sei lá, via Discord, via Skype, via o que seja. Parece mais cansativo. Sei lá, às vezes numa mesa, sei lá, na tua cozinha, tu passa 4, 5, 6, 7 horas jogando, come alguma coisa e se diverte um monte. E pela internet acaba sendo um pouco mais... Tu não consegue tanto tempo, fica um pouco mais cansativo. Então já tem essa diferença. Fora que tu vai agir um pouco diferente. Antes eu posso olhar no olho do meu colega e sentir, sabe, o que ele tá querendo fazer. E, pela internet, às vezes até um lag atrapalha de uma comunicação ali. Então já tem uma diferença grande só de jogar em off, como o pessoal fala, né? Agora, se tem público, nunca, em hipótese nenhuma. Pode estar ao vivo aqui, então tá todo mundo ao vivo, já vai ter diferença. Essa pessoa, mesmo não tenha ninguém assistindo, a pessoa sabe que isso vai ser ouvido depois, ela vai pensar 3 vezes no que ela vai falar. Tem o chamado da aventura, ela não vai ser o cara que vai dizer, eu não vou,
sabe? Ela vai querer, porra, vai ser o primeiro a abraçar a ideia e ir atrás, a fazer o negócio acontecer. Então, a aventura não vai ser a mesma coisa, porque ninguém ali tá jogando como se estivesse em casa de boa com seus amigos. Influencia, querendo ou não. É óbvio, depois de um tempo, sei lá, o jogador às vezes esquece um pouquinho, ele entra mais no personagem, mas ainda é um show sendo produzido. Uhum. Por mais que, eu queria muito jogar com o Guaxa, a pessoa lá, eu costumo jogar com os padrinhos, né? Eu jogo com a pessoa, ela não vai ser a mesma coisa que ela é quando tá lá com outras pessoas do grupo, da taberna, no outro Discord, jogando só elas. Então as pessoas vão agir diferente. Outra coisa muito importante, que até foi levantado, o gato pulou em mim. O Rafael, dá oi. Aí, ó. Aí. Isso é o bom do podcast / videocast, que a galera consegue ver o gato participando. Vamos voltar pro chão, vamos? No podcast isso seria cortado e iria pros extras. Exato. O público, às vezes, vê, o Critical Role, o Selbit, que trouxe uma galera mais nova agora pro hobby, sei lá, o Pedrock, sei lá, a Nive, assim, toda essa galera que tá narrando e pensa, porra, eu nunca vou ser igual aquilo ali. E eu digo, nunca, porque aquilo é um show. Exato. Tu não tem que fazer, tipo, eu sou, como é que tu, dê dicas pra narrar, Guaxa, sei lá, tome água e tem um editor, pague bem pro editor, porque, porra, eu tô jogando, tô narrando, qual é o nome do NPC? Eu fico, não, pera aí, eu vou digitar, então, porra, isso tá cortado, eu pareço extremamente dinâmico, porque tem um cara me tornando extremamente dinâmico. Tem alguns, o próprio Selbit, o Raquinho, o pessoal, lá no final tem uma ficha com o nome de um monte de gente, o cara que fez a música, o cara que ajudou a escrever a aventura, o sistema. Produção, velho. Tipo, tu nunca vai fazer igual aquilo, porque tu não tem uma equipe gigante pra montar, sabe, tudo pra ti. O melhor narrador é aquele que narra pra ti. A tua, sabe, é o teu grupo, a tua aventura, aquilo que tu tá vendo é um show. É a mesma coisa que tu dizer, o meu namoro nunca vai ser tão bonito quanto o namoro do filme ou da novela, sabe? São coisas diferentes. A produção de conteúdo é uma coisa, eu quero entreter vocês, vou mostrar o que é o RPG, eu vou contar uma história, às vezes ela vai te inspirar a tu narrar a tua própria aventura, mas aquilo não é o que tu tens que ir buscar. Não tem que querer que o teu mestre dê um show e faça a mesma voz que o Messer lá, sabe? Tem que jogar e se divertir. Não fica tudo nas costas dos jogadores, isso é uma dica do narrador, isso é uma dica muito boa, a história é coletiva. Eu sempre brinco que o RPG Guaxa é 50% os jogadores, 50% o editor. E eu sou 50% também, daí são 150 para isso é outra fiz geografia. Para mudar a matemática. Vários episódios, praticamente todos do RPG Guaxa, eles são que são graças aos jogadores. Eles são que são graças a decisões dos jogadores que, porra, vou fazer isso. Tem um episódio que O Último Pôr do Sol. É uma aventura, assim, eu narrei ela praticamente de improviso. É uma praia que vai ser numa ilhazinha fechada que vai ser tomada por zumbi. Tinha, sei lá, jogado Dead Island e narrei para que cumprir tabela. Os jogadores começam numa galhofa, num personagens extremamente engraçados, e quando chega no final, eles eram uma família, coisas acontecem e eles se entregam. Pô, teve jogadora chorando, sabe? E isso pro episódio dá um peso diferente. Fica chorando diferente. assim, eu sempre fico. Quando o jogador chora, eu me sinto culpado. Mas sempre, eles dizem, não, adorei, era o que eu queria, então tá bom. Mas, assim, a jogadora não disse, agora tu chora, Ju. Era até a Ju que grava comigo. Agora tu fazendo, não, foi. Eu achei que ela ia ser toda no humor e de repente ela, sabe, ficou pesada. Uhum. E isso acontece muito, sei lá, uma ideia que muda tudo, de, sei lá, uma coisa que eu não pensei os jogadores criaram, então a história ela é dinâmica ali. E eu repito, ela tem uma edição, ela tem uma música no fundo para te enganar. Se eu quero que tu fique tenso, a música vai te ajudar a ficar tenso. A trilha leva muita emoção. Então assim, não se cobrem, joguem. Eu recomendo, se tu nunca jogou, escuta um RPG Guaxa, um dos últimos, o sistema atualmente ele tá bem redondinho. No início do episódio tem a leitura da regra, leva 1 minutinho e meio quando o pessoal não faz uma firula em cima. E os próprios padrinhos também gravam várias versões dessa leitura. Pô, pega isso e joga com qualquer um, sabe?
é uma boa porta de entrada. Mas acho que eu falei depois que o gato passou aqui, eu falei de 300 coisas e não sei se respondi. Não, respondeu. E dá o gancho para a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é justamente composição de elenco, porque você já falou, você joga muito com os padrinhos do projeto, mas tem muitos jogadores recorrentes. Você falou, a Ju, a Ira participa muito, a Shelly também tá sempre participando. Tem essa galera que é aquela rede de apoio, assim, que você fica confortável de jogar com eles, porque sabe que vai entregar um jogo bom, um conteúdo legal para quem tá ouvindo. Tem esse pensamento, assim, de juntar, eu vou juntar no elenco parte do padrinho, parte com galera que eu já confio, que sei que vai render bem. Como é que é essa visão para você de elenco, ou varia de episódio para episódio? Assim, uma mensagem que eu recebo muito, e que normalmente eu não respondo, é a seguinte: Guaxa, eu queria jogar contigo. Eu queria participar do RP Guaxa. Aí, pô, às vezes eu pergunto, qual é o teu episódio favorito? E, cara, mais de uma vez a resposta foi, não, eu nunca ouvi, mas eu queria participar. Não vai participar, eu não quero. Eu não, assim, quem grava RP Guaxa, com raríssimas exceções, é uma pessoa que pelo menos ouviu e tem uma opinião sobre, gostou. Porque, pô, eu jogo o meu podcast com pessoas que gostam do meu podcast. Foi uma escolha que eu fiz. Sim. Tipo, se tu for procurar lá, não tem... Tipo, o mais famoso, entre aspas, passou recentemente. Tem o Vitinho, que é lá da NET. Hoje faz parte lá do grupo Jovem Nerd, como acompanhado. Ele se convidou. Ele falou que gostava e queria jogar. Porra, beleza. Chamei a Juliana, que sempre joga comigo, que é madrinha também. E daí, porra, a gente fez uma aventura e jogou. Eu, ele e acho que a Rafa também, que também é madrinha. E, pô, foi um caso. Tem uma outra pessoa que conheço há anos que veio falar, pô, escuta o RP Guaxa, gostei disso, daquilo, queria gravar um. A gente tá marcando de gravar mais pra frente. Mas, no geral, tipo, a Shelly é a pessoa que mais gravou. Quando eu chamei ela a primeira vez, ela porque ela fazia parte do RPG Next, ela ainda faz, né? E o RPG Next foi uma das minhas inspirações. Eu queria muito ter alguém daquele grupo comigo. Hoje ela é madrinha também, então eu posso dar essa desculpa de ela continuar ali. A Juliana, que não é a Jujuba que grava o Missangas comigo, a Juliana também é uma das que mais gravou RP Guaxa. Eu conheci ela como madrinha, ela apoiou uma vez. Aí eu fiz uma brincadeira de um sorteio entre os padrinhos, valendo uma aventura. Ela participou, eu gostei muito de ter narrado para ela. E chamei ela mais vezes, né? E ela ganhou. Ela deu sorte, tipo, ganhar uns 2, 3 vales seguidos, é uma coisa que é rara. E depois, assim, eu fui chamando sempre. Mas eu costumo. Tem um pessoal que costuma mestrar dentro do grupo de apoiadores e pergunta: tu já narrou para Fulano? Para Ciclano? Como é que ele é? Como é que tá? E a gente vai puxando essas pessoas. E muitas vezes eu penso, pô, essa aventura aqui é a cara, sei lá, do Rodrigo Basso, é a cara da Ju, é a cara do Fulano. E daí eu só com essa aventura aqui em mãos, né? Essa é a sinopse. Quem tu acha que rendia para jogar contigo? Fulano e Ciclano. Aí assim, pô, mas Fulano nunca gravou, o microfone dele é bom, tu garante? Porque se for uma bosta, eu vou gravar depois com outra pessoa. Não, vai ser legal. E daí a gente vai pegando ali pelo pessoal dos padrinhos. Eu sempre digo, não apoiam para jogar, porque, porra, tem uma galera grande, a maioria não jogou. É raro, mas assim, aconteceu, né? O que acontece normalmente é gravar a voz dos NPCs, que a gente regrava, gravar as regras, alguma coisa. Mas, assim, acontece muito de, porra, essa aventura se encaixaria pra fulana, pra ciclana, e tem esses vale-aventuras que às vezes surgem. Não é nada muito planejado, assim, eu não sou... eu costumo criar muito rápido, assim, as aventuras, eu tenho ideia, sei lá, num dia, no outro eu tô escrevendo, aí, sei lá, mais um dia para ela maturar, para mudar alguma coisa, e já tô chamando quem eu quero jogar, a gente marca, grava. Então, eu não sei qual é a lógica, mas em algum lugar existe uma lógica e ela vai acontecendo. Não, mas dá pra ver, já assim, dessa forma que você falou, assim, temas que pra mim são muito importantes. Eu, por exemplo, quando tô montando o grupo pra um jogo, eu penso exatamente o que você falou, quem eu acho que vai casar com a proposta da aventura, da temática, e aí eu vou pensar se eu sei que é uma aventura que tem a tendência a escambar mais para comédia, eu sei quais são as pessoas que gostam de um jogo mais galhofa, se é sério, outras pessoas, e penso como você falou, cara, vai estar com uma internet bacana,
tem um microfone legal para participar, o cara vai vir para falar com o microfone do notebook. Aí eu falo, cara, não dá, infelizmente não tem como, o áudio vai ficar muito ruim. Sim. E principalmente a galera, assim, no RP Guacha, pelo menos você é o mestre, você garante que aquele áudio de quem tá conduzindo a história vai ser bacana porque é o seu microfone. No PNP já veio gente que falou, não, pô, que tem uma aventura tal no sistema que eu tô fazendo, eu queria mestrar. E aí o cara, eu pergunto, você tem microfone? Porque se o cara for mestrar, propor uma aventura de um jogo que ele tá criando e tal, e o cara vai vir narrar com o microfone do notebook, não vai ser bacana nem pra ele apresentar o jogo dele, nem pra quem tá ouvindo, não, assim, não vai ser legal pra ninguém. Porque eu acho que é um pouco isso, você ter essa noção de produção de conteúdo e pensando em quem tá te ouvindo, no que ele precisa para ter uma experiência legal. E aí, pra gente se encaminhar pro encerramento aqui do nosso podcast... Assim, só uma regra que eu esqueci, que é muito importante para todos os episódios. O primeiro episódio teve 4 jogadoras, 4 meninas. E naquele dia eu aprendi 4 é muito. Então, depois dele, verdade. todo episódio tem só 3 jogadores, mas eu narrando, né? Tem uma exceção, mas aí não era eu que ia editar, eu pedi pro Zorzal, vou pagar o mesmo preço, tu vai botar uma mais aí. Beleza? É que, porra, era 2 pessoas que são muito fãs de um jogo que eu sou fã também, que são as 2 meninas que fizeram Unsighted, né? Que é um Metroidvania brasileiro. Porra, as 2 queriam jogar e as minhas 2 amigas, que fizeram meio campo ali pra trazer as 2, queriam jogar também. Aí não dá pra cortar. Posso cortar uma amizade, não tem como. ou perder uma das 2 lá, que tava empolgada pra jogar. E daí eu falei com o editor, ele falou, não, beleza, vamos embora. Mas todo episódio tem uma menina, no mínimo. Vários episódios são só meninas. Porque, assim, a aventura que é um monte de homem barbado, assim como é um homem branco barbado, tem um bocado. É fato. Então, assim, eu queria... Não, porra, tem que ter, sabe, no mínimo, uma menina. E todos os episódios têm, no mínimo uma, normal é ter 2, muitos acabam tendo 3. Pô, isso é muito bacana. Eu lembro isso na é uma época regra. que a gente começou a fazer as lives das nossas mesas. Acho que a primeira mesa que a gente tem aqui no canal era uma mesa de Numenera, que eu fui mestrar. E eu queria montar o grupo e eu não tinha quem iria jogar. E aí eu fui chamando as pessoas conhecidas. Aí você falou, cara, quando eu fui reparar, eu falei, caramba, pô, só tem homem, bicho. Pô, seria bacana ter uma mulher para trazer a visão feminina para o jogo e tal. E aí eu fui em algumas comunidades na época do falecido Facebook para falar, olha, gente, tô procurando meninos para jogar, que queiram. E eu lembro que na época, acho que, sei lá, de stream de RPG, que você falou, tinham as Ecos fazendo, Gruntar, tinham poucos canais surgindo. Foi difícil conseguir uma menina disposta a jogar, porque é o que você falou, cara, o nosso meio, ele é majoritariamente masculino, e isso acaba, às vezes, afastando a mulherada de lá, falar, pô, será que vai ser bacana? Não conheço a pessoa, não conheço o lugar e tal, e aí, com isso, né, o que você mais vê por aí é mesa e canal e jogo onde só tem homem ali, aquele grupinho jogando. E difícil a gente fazer o hobby equilibrar, né? Ou pelo menos chegar mais próximo no meio a meio ali. E assim, quando é vídeo ainda fica mais gritante, né? Pô, e é o que a gente falou lá no começo. Porque eu juntei meus amigos e tô streamando na Twitch, mas é meus amigos jogando. Querido, tu tá produzindo um show. É isso aí. Querendo ou não, tu tá produzindo um show. Então tu é responsável pelo que tu tá fazendo. Concordo demais. E é exatamente isso. Você apertou o REC, apertou o Start Streaming ali e já era. O filho já não é só você, jogou ele no mundo. Sim. Ele já saiu de casa e aí você tá ali ao escrutínio da galera que tá te assistindo e que vai criticar o que ela gostou, o que ela não gostou. Isso. E você vai ter que seguir agora a direção do que a galera vai te falando. O que for crítica válida, né? Você entra, você incorpora. E assim, quer fazer? Eu e todos os clones do Guaxa, que tem gordo, de barbudo, perdendo o cabelo já. Pô, faz, seja feliz. Eu não tô dizendo que tá errado, tu não vai fazer. Sim, tu tem que estar pronto pro teu público ser um público de outros Marcelos. É isso aí. Porra, o RP Guaxa ter meninas em todos os episódios, porra, tem um monte de menina apoiadora, eu sei que eu tenho um monte de ouvinte, sabe? Então, podcast, que é uma mídia majoritariamente masculina,
Óbvio, eu tô bem longe da metade, mas, porra, já é uma porcentagem que o Psycast, por exemplo, não tem, que vários outros podcasts que eu acompanho, eu sei que não tem de meninas acompanhando, de pessoas LGBTQ, sabe? Tu trazer, assim, o diferente vai trazer pessoas diferentes. E a gente tá num nicho. Se tu quer te limitar ao gordo barbado igual o Guaxa, tu tem que entender que tu vai ter, sei lá, X ouvintes. Isso aí. Se tu quer mostrar uma variedade de pessoas, de trazer isso pra aventura, de realmente dar voz pra um monte de gente, tu vai atrair mais pessoas. Você amplia o leque de quem tá ali disposto a ouvir, gostar e continuar com você dali pra frente. Eu concordo demais. E daí tu tem iniciativas como o Melanina RPG, que tá fazendo o contrário. Do Tio Chan, fazendo cap remoto, de montar mesa voltado pro público preto, construído por eles, pensado por eles. Isso é muito legal. Cara, isso é maravilhoso. Tem madrinha que, porra, a própria a Ju, que joga bastante, tem madrinha que, porra, pensou assim, cara, eu posso jogar também, eu posso narrar. Sabe? Porque pô, eu tô vendo ali as meninas jogando, porque a gente tem lá o grupo só das meninas no nosso Telegram, tem subgrupos, já tem um só das meninas. Então, porra, se vê representado, tu vai atrás, tu vai trazer uma coisa diferente. Eu acho, porra, é isso que a gente tá fazendo, porque volta o que a gente falou lá no começo. A gente tá produzindo um show, e é isso que a gente tá fazendo. Isso aí. E pra gente fechar o episódio, Guaxa, primeiro te agradecendo por ter aceitado o convite, uma honra receber você aqui. Espero que tenha curtido e queira voltar mais vezes, porque eu gostaria muito de continuar esse papo. E aí, pra encerrar, pedir para você deixar os seus contatos, onde o pessoal encontra você, o RP Guaxa. E no encerramento dá aquela dica para quem tá pensando em começar a fazer um podcast de RPG em audiodrama. Como que a pessoa começa do zero e faz o seu primeiro audiodrama de RPG? Então, primeiro, convido vocês a me seguirem nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter, falecido, né, que agora é X, quanto no Instagram. Eu tenho nas outras redes sociais também, mas não estou usando ainda. Se quiser seguir, a gente está valendo. Procura no seu agregador onde você escuta podcast, ou, sei lá, no Spotify, no Deezer, sei lá, tem programas para podcast mesmo, procura por RP Guaxa. Tirando alguns episódios que são continuações, ele continua sendo um episódio com início, meio e fim, mas ele vai ter algumas referências, às vezes, que tu pode não pegar. Pode ouvir qualquer um, em qualquer ordem. Recomendo, a gente está gravando isso em final de janeiro, né? Os 2 episódios de janeiro são episódios incríveis. O primeiro episódio é o 154, ele é uma aventura de terror, uma busca ao tesouro de um parente antigo que enlouqueceu, e é um terror muito bacana. Esse episódio... eu ouvi interessante, o da ilha, cara... o Florian Seib, né? O tesouro do Florian Seib. O cara que fazia o personagem, que gostava de novela brasileira. Isso, tem um NPC que era fã de O Clone. Esse NPC fã de O Clone, sensacional. Episódio sensacional. Isso, e termina na desgraça. Então vamos lá, confira esse episódio. E o último episódio, que surgiu de um bate-papo com um amigo meu sobre John Wick e, sei lá, e coisas da Bíblia. A gente fez um episódio sobre assassinos baseados nos pecados capitais. Que, assim, a gente roubou a trilha do John Wick, né? A gente paga ECAD, a gente pode também. E, ficou incrível o episódio, também convido vocês a conhecerem, ou dá uma olhada lá, ver o que tu gosta. Eu te desafio a ouvir 2 episódios e não gostar de pelo menos um. Tem desde humor, sei lá, de tudo. Uma dica que eu dou para quem quer fazer produção de conteúdo para RPG, é o que a gente falou ali antes, né? Tu trazer pessoas diferentes de você, não necessariamente com ideias diferentes, pessoas literalmente diferentes, né? Trazer coisas... Não tentar, sei lá, eu vou ser o novo Selbit e vou imitar lá os bonequinhos dele e fazer do mesmo jeito. Ou, vou ser o novo Jovem Nerd. Não, vê o que tu quer fazer. O RP Guaxa, ele acertou muito, porque, é um podcast de one shot, não tinha, assim... O Jovem Nerd já era uma campanha, os outros eram campanha. Ele foi um one shot, um sistema muito simples, eu podia ter ido pro D&D e tá hoje, sei lá, buscando o patrocínio da Galápagos, tá atrás de... Não sei se tá ainda com eles, mas
Não, eu peguei, eu quero um sistema extremamente simples porque eu não quero ter que o meu ouvinte saiba fazer conta de matemática em casa. Eu quero, um sistema... se tu for ver o RPG Watch, desde o começo ele tem algumas ideias muito, muito bobas que tu olha pra trás hoje, é óbvio. Mas ele foi único quando ele surgiu ali. Então tenta criar alguma coisa diferente, porque é o que a gente falou esse episódio todo, tu não vai criar uma cópia, tu não vai jogar com os teus amigos, tu vai estar criando um show, entre aspas, né? Tu vai estar criando um produto de mídia e tu tem que pensar nessas coisas nele. E, convido realmente a entrarem nessa. É realmente complicado, assim, a live, pelo menos, tu tem todo... O problema da live, tu tem toda a preparação antes, né, de fazer a coisinha lá da janelinha, de preparar, sei lá, os desenhos, programar Roll20, Foundry, o que seja. O podcast, a parte antes, é mais simples. Eu faço um Google Docs ali e, às vezes, anoto algumas coisas no papel mesmo. E a parte difícil é a pós-produção, enquanto live costuma ser a pré, né? Então, assim, tu vai ter dificuldades, leva isso em conta, mas se é o que tu quer, poxa, tem o meu apoio. É isso. Obrigado, Guaxa. Prazer, uma honra ter você aqui. Volte sempre. E só pra gente terminar, o Guaxa Verso é real? Não, ele não. Quer dizer, ele é um podcast de leitura de comentários. Isso Poxa vida, mas eu acredito que todas as histórias estão interligadas e é um universo único. E é isso, obrigado, tamo junto. Obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Até mais.